Olá, estamos aqui novamente com aquelas nossas conversas e hoje eu tenho a alegria imensa de estar aqui com o Mansur Peixoto, um querido que aceitou o convite do canal e vai contar para a gente sobre um empreendimento maravilhoso que ele e os colegas dele do canal dele fizeram, que é o documentário Israel Paralelo. Querido, seja muito bem-vindo. Te Muitíssimo apresenta obrigado. e vamos Muitíssimo lá. obrigado pelo convite. Eu sou Mansur Peixoto, criador do projeto História Islâmica, que é uma iniciativa com uma década já de duração, né? Que começou quando eu estava estudando em Alexandria, no Egito, um mês antes de eu começar meus estudos do idioma árabe clássico lá. E desde então vem sendo a referência, né? Tanto nas redes sociais quanto até na academia, né? Me valeu até inclusive um título de doutor honoris causa Meu Deus. para a apresentação dessas questões islâmicas aqui no Brasil, né? Então, nosso projeto ele começou como uma iniciativa de falar de história do mundo islâmico por Sim. muçulmanos, porque a gente tem muitos livros excelentes e materiais excelentes feitos por pessoas assim que têm compromisso com a objetividade histórica. A gente nunca fala de imparcialidade, mas de objetividade, né, Sim. histórica em apresentar os temas do mundo islâmico. Mas é complicado porque aqui no Brasil a gente nunca teve uma voz muçulmana para Sim, quebrar, digamos assim, uma certa barreira nas redes sociais de uma forma de não é falar do Islã que nós muçulmanos queremos falar, mas o que as pessoas querem saber sobre o Islã. Eu acho isso muito exatamente. importante, entendeu? Não é o que a gente quer dentro das nossas torres de marfim, né? E o nosso trabalho, ele acabou virando coisas que eu nunca tinha pretendido, né? Que é um trabalho assim que hoje em dia a gente é basicamente assessoria de imprensa no Brasil dos países muçulmanos. Ai, que Tudo que lindo, acontece, o Mansur! pessoal o Que pessoal coisa vem linda! perguntar, já vem aquela coisa. Óbvio que a gente não, a gente entende que temos limites de alcance, até por causa das nossas dificuldades de manutenção e de expansão nas Sim, redes sociais. Nosso conteúdo, ele já perde bastante alcance por causa dos temas que a gente fala, né? Mas sim. a gente está sempre aí conquistando espaços, graças a Deus. Nos últimos anos, a gente foi convidado para podcasts grandes enfim, já teve dia que, olha, a candidata a prefeito de São Paulo saiu do estúdio, entrou História Islâmica em seguida para falar de temas do mundo Nossa, islâmico. Então que a gente tem maravilha. essa hoje essa capilaridade, um reconhecimento na comunidade muçulmana em diversas vertentes do Islã que existem no Brasil, né? Graças a Deus assim a gente tem digamos assim, as pessoas enxergam na gente uma voz de representação. Obviamente que eu não vou arrogar aqui que o História Islâmica, ele é um representante de todos os muçulmanos e cada um do Brasil na sua individualidade. Obviamente não, isso seria uma megalomania, né? Mas boa parte da comunidade, um peso da comunidade, enxerga no trabalho que a gente faz uma forma inteligente, né? E objetiva de estar ali fazendo essa frente de apresentação. Nosso trabalho, ele não é um trabalho de proselitismo religioso. A gente não está aqui para fazer com que pessoas, elas, digamos assim, vamos divulgar a nossa palavra da mesma forma que você vai encontrar um missionário na esquina, um missionário na rua, mas que no mínimo uma porta para o conhecimento, para a jornada de Uhum. conhecimento das pessoas seja apresentada, né? Porque é muito fácil você ser convencido por todo tipo de narrativa hoje em dia. Então a gente tem essa missão de educar, essa E missão de combater fake abrir. news, né? Exatamente, combater notícias falsas. Então, assim, eu tenho experiência de viajar pelo Oriente Médio, morei na região, então, e assim, já visitei diversos países ali. Então, eu tenho essa bagagem de poder chegar assim e falar, não, eu vou contar para vocês da minha experiência pessoal, que não digamos assim, a palavra final sobre absolutamente nada, mas incorporando nisso aí uma grande massa de crítica e conhecimento. Então, no nosso projeto, a gente não tem só muçulmanos trabalhando. Por exemplo, você viu um documentário desse, né, enorme que a gente fez do Israel Paralelo? O Sim, líder da construção de todo o roteiro que vocês gostaram tanto, que o pessoal gostou tanto, eu é um achei doutor lindo. em História da Igreja Católica, catolicíssimo, que é o professor Rafael de Mesquita, que vai para Roma, para o Vaticano, fazer peregrinação e trabalha com a gente aí, vai Que fazer mais de lindo! um ano. A gente fez, inclusive, até um vídeo sobre a vida de São Francisco de Assis, que vai sair agora, né, em homenagem à recuperação do Papa Francisco, que o São Francisco de Oh, Assis, ele fez que lindo! como é que se diz, ele tem uma viagem muito famosa deles pelo Oriente Médio também, e a gente fez um vídeo que vai ficar muito legal sobre a vida do São Francisco, né? No Que mundo lindo! islâmico, essa parte específica, esse recorte. E aí a gente vai estar lançando agora nesse mês ainda, se der tudo certo, que a gente está editando, então Vai vocês dar. sabem, assim, o trabalho animação 3D, trilha sonora.
Então, assim, nosso trabalho é isso. É Que para criar pontes. lindo. Não somos uma equipe assim de, ah, não, aqui somos muçulmanos, só muçulmanos. Não, tem muita gente, tem evangélico trabalhando com a gente, tem todo tipo de gente na nossa equipe. E com esse objetivo, né? É um esforço em nome da educação. Que bonito. Eu sou fã número um. Toda hora tu vai ver lá que tem comentáriozinho meu no teu canal. É, Eu exato. vou avisar as pessoas que o link desse documentário que o Mansur tá falando vai ficar fixado nos comentários desse vídeo para vocês Uhum. irem. Sabe como é que eu tô fazendo, Mansur? Eu tô assistindo como se fosse uma minissérie. Eu assisto Aham, 40 sim. minutos por dia, Sim. Sim, é. Tem que ser capítulos. assim. É. Mas olha, é encantador. E vou deixar as redes sociais e o canal do Mansur também aqui Aham. fixado. O trabalho de vocês no momento, nesse momento histórico que nós estamos vivendo, Mansur, ele é simplesmente imprescindível. Parece assim que surgiu e cresceu no momento que tinha que ser mesmo, no momento que tinha que ser. Sim. Para É, a correr, gente. Isso. desculpa. É. Ah, Porque é que nem eu falo para as pessoas assim, eu digo, olha, o que a gente está vendo acontecer em Gaza e na Palestina não é o resultado de uma coisa que aconteceu agora. E eu não estou falando nem do sim. desenvolvimento histórico. Aquele genocídio é um genocídio que é um genocídio feito pela imprensa. Gente, Uhum. os maiores atores em matar os palestinos, os mais de 50 mil pessoas que morreram, são jornalistas. São jornalistas irresponsáveis que Que pegaram mentem. notícias falsas e Uhum. divulgaram e martelaram na cabeça das pessoas, donos de podcast. São essas pessoas que viabilizaram, criaram um consenso moral para fazer o que está acontecendo. Eu lembro que nos anos 80, quando Israel vai fazer o massacre de Sabra e Shatila, no qual morrem 3 mil palestinos no Líbano, naquele massacre horrível, o Sim. Ronald Reagan, o presidente americano, ele falou que aquilo era um holocausto e ele mandou parar. A gente não tinha redes sociais, a gente não tinha a cobertura que a gente tem hoje, mas fotos chegaram ao Ronald Reagan e ele falou para. Eu botei isso no vídeo de hoje, está na biografia dele. Você pode Uhum. ler. Ele mandou parar, o presidente dos Estados Unidos mandou parar. Ele Sim. mandou o presidente israelense e falou: olha, para, senão vai cortar relações. Mas como que hoje que a gente está vivendo hoje, com 100% de cada dia do genocídio filmado, os presidentes americanos eles apoiam, as pessoas elas apoiam. Como isso foi Sim. construído? Isso foi construído com 30 anos de uma pesadíssima propaganda na cabeça das pessoas e principalmente nesse último ano, com, sabe, o silenciador da arma do exército de Israel, que foram esses propagandistas midiáticos. Sim. Até hoje, tem pessoas que acreditam piamente que o Hamas entrou em Israel, pegou bebês e colocou no forno e ficou Sim. sentado assistindo eles assar no meio de operação militar. As pessoas elas acreditam nisso, porque Uhum. jornalistas contaram isso para elas. Exatamente. A imprensa foi uma linha auxiliar no massacre de 200 jornalistas em Gaza E médicos e. e médicos e Uhum. paramédicos e tudo filmado, gente. É horrível, horrível. Então, assim, a gente viu isso. Nós somos pessoas comuns. Na nossa equipe, um é professor, o outro trabalha de chão de fábrica, tem eu que trabalho como secretário. A gente, assim, não tem segredo. Vocês acham assim, não, o História Islâmica é uma iniciativa de, sei lá, eles são financiados por sheiks. É nada. É professorzinho, é um cara ali que pega uma condução para ir trabalhar. A gente sentou e falou, gente, vamos fazer alguma coisa. Vamos fazer uma Sim. vaquinha. Quanto tempo do teu dia tu pode se dedicar ao projeto? Eu posso X, eu posso X, eu posso X. A gente sentou e a gente fez. Então, assim, eu viajei para Bahia, porque ó, não tenho condições de gravar aqui em São Paulo, os estudos são muito caros. Viajei para Bahia, fui lá para Salvador, sentei com meus amigos baianos lá na capital. Vamos alugar aqui com descontinho uma câmera, um negócio, vamos filmar. Foi assim que a gente fez o nosso documentário. Então, assim, a Uhum. gente falou o seguinte, gente, ó, é caro fazer, não é barato. A gente gastou mais de 80 mil reais para fazer isso aí, mas eu posso dizer assim, que foi, assim, trabalho de formiga. Era toda semana mandando um WhatsApp, minha gente me ajuda, manda um Pix, faz alguma coisa, para a gente viabilizar isso aí, porque é o seguinte, esse é o genocídio da nossa geração. Esse é o genocídio da nossa geração, da nossa época, é o grande massacre da nossa época. Eu acho Não que é o por do causa de. século. Eu acho que é o Exato, do século XXI. exato. Não por causa de números, porque se a gente for pegar em mortes diretas e indiretas, o Iraque, na invasão do Iraque americana, foram 2 milhões de iraquianos, Sim, de acordo sim. com fontes do próprio governo americano. Mas por que o dos palestinos ele é tão terrível? Porque os iraquianos não tinham celular para mostrar o que foi uma invasão ocidental É. ali.
Eles não tinham smartphone para mostrar o que era Abu Ghraib. Precisou soldados americanos vazarem, Edward Snowden, precisou o Assange pegar e vazar. Foi uma coisa muito. Hoje em dia você tá aqui agora, você abre teu Instagram, tem a foto de um pai com a cabeça do filho no braço, o pé, uma mão, e é isso que a gente está falando, que assim, a gente precisa lutar pelo nosso Brasil para que o povo brasileiro não se torne cúmplice moral nisso aí. Porque das igrejas evangélicas, infelizmente, aos grandes propagadores de notícias falsas hoje em dia, todo mundo é levado a apoiar Israel. Olha só, gente, vocês têm que entender o seguinte: 2023, Netanyahu queria aprovar uma lei que era proibido falar de Jesus em Jerusalém para Sim. judeus. Olha só. Ele bombardeou a igreja de São Porfírio, o segundo templo mais antigo da cristandade. É a segunda igreja mais antiga da cristandade que está de pé em Gaza, que é em Gaza, né? A gente tem que esquecer assim que Jesus, ele nasceu em Belém, na Palestina, não é em Belém do Pará, né? Sim. E assim, uma semana, um ano decorre isso, uma semana depois disso, Netanyahu é homenageado por um pastor na Câmara Municipal de Rondônia, gente. Não Vocês têm que entender o nível da eu lavagem não cerebral. sei se Imagina, eu sou muçulmano, eu não sei se é uma pessoa. ignorância ou é maldade, sabe, Não, Mansur? mas sabe, é lavagem cerebral, é lavagem cerebral. Essas pessoas, elas passaram por uma lavagem simbólica cerebral muito terrível, de décadas. Então, o que que a gente está fazendo é o seguinte, é correr atrás do tempo perdido. Sim. Porque eu não precisei mentir em nada no meu documentário. Eu trouxe metade do casting, eu falei, olha, metade das pessoas que a gente vai entrevistar, 50% tem que ser judeus. E não é só um tipo de judeu. A gente vai trazer o judeu que é religioso, ortodoxo, a gente vai trazer o judeu que é só étnico, não é um judeu que preserva a religião. A gente vai trazer historiador judeu, a gente vai trazer todo mundo da comunidade judaica para compor o nosso documentário. Eu não preciso mentir. A gente fez uma pesquisa acadêmica, a gente fez uma pesquisa professoral com membros da comunidade judaica e outras pessoas, como cristãos palestinos, como a Alice Kissiak, que estava lá dando entrevista pra gente, para mostrar isso aí. Então a gente está correndo atrás desse documentário com tempo perdido. Porque eu falo, gente, a equação do genocídio ela é muito simples e objetiva. Olha só, veja só. A Brasil Paralelo, eles são uma iniciativa que eles recebem apoio do governo de Israel. Isso aí eles mesmos falam lá. Receberam um prêmio do Friends Sim. of Zion. Eles Meu receberam um Deus. prêmio. Vamos lá. Eles foram apoiados, né? Quantas pessoas assistiram o documentário deles até agora? 5 milhões. Um terço da população da cidade de São Paulo. Certo? Certo. Esse um terço da população da cidade de São Paulo é quem define voto. É quem define a eleição de pessoas como Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas, no meio do genocídio, ele viaja para Jerusalém e ele pede Uhum. desculpa porque Lula comparou, que nem Ronald Reagan fez, o que acontece em Gaza com o Holocausto. Então vocês têm que entender que o vídeo no YouTube, o documentário, a propaganda, viabiliza diretamente o genocídio. A Sim. parte que o Brasil tem hoje no que acontece em Gaza, na Palestina, vem do YouTube. Aí você fala, nossa, é assim, simples assim? É. É do YouTube. Essas pessoas elas são lavadas. E as pessoas mais velhas que apoiam isso, que vão votar em candidatos que, cara, toda vez que algum político de direita vai discursar, ele coloca a bandeira de Israel na frente. Você Sim, acha que aquilo ali é o quê? É um os totem. pastores Exato. neopentecostais Olha colocam agora o no último final. púlpito. Exato. Olha o final de semana agora, Bolsonaro discursando aquele inglês horrível dele lá, o cuspe, não sei o que, não sei o que. E ele botou, terminou, ele fez uma saudação e colocou a bandeira de Israel na frente. Aquilo ali é o símbolo, é o totem que ele coloca para dizer que ele é divinamente assessorado. E aí ele tem que fazer políticas para viabilizar aquilo ali que você vê em E que Gaza. ele está apoiando o genocídio, né? Exato, exato. Hoje é lá Apoiando. nos palestinos, amanhã pode ser aqui conosco, Exato. Não, é que né? nem eu falei para as pessoas, eu disse, gente, eu fiz um vídeo falando sobre a tecnologia chamada Lavender, né? Que é uma tecnologia de inteligência artificial que o exército de Israel criou para identificar palestino pelo rosto e matar suas famílias, de acordo com um score que se calcula de periculosidade, né? É Nossa horrível isso aí, Senhora. Meu entendeu? Se Deus, chama que coisa horrorosa. Lavender. Eu recomendo a todo mundo que assista esse vídeo. E assim, a gente não precisa inventar nada. A gente vai no site do exército de Israel, pesquisa os últimos lançamentos de macabros dele e faz um vídeo em cima disso, né? Então, assim, o governo Bolsonaro, eles compraram o programa Pegasus. O Flávio Bolsonaro, os filhos dele, eles foram negociar o Pegasus para fazer espionagem. Isso Sim. é um programa que foi utilizado para espionar jornalistas. Aquilo ali começou a ser feito em Gaza. Os palestinos servem de
porquinhos da Índia, de ratos de laboratório, Cobaias, né? entendeu? Cobaias humanas, e Uhum. aquilo ali é vendido para te espionar aqui dentro e foi usado contra você. Amanhã chega um governo que vai comprar o Lavender, meu amigo, você tá ferrado. Você coloca uma opinião que nem é o que tá acontecendo em Gaza. Você posta uma opinião no teu Facebook, vem um dronezinho na altura da tua janela e explode tua casa. Isso tá Exatamente. acontecendo lá em Gaza, gente. Sabe aquele jogo, aquele filme Jogos Vorazes? É Que aquilo coisa ali. horrível. Que coisa Não, é horrível. horrível, é horrível. Mas assim, é realidade. Então o que a gente tá alertando aqui não é só porque, ai, o Mansur ele é muçulmano, então ele está fazendo isso porque ele é muçulmano. Não, eu faço isso como brasileiro. Porque no futuro vai entrar um estado totalitário aqui, vai entrar um estado que não concorda com a tua opinião, e E não é eles que vão tu não fazer a vai ter o mesma coisa. direito, exato, Hum, de ir pra rua protestar. E hoje em dia, os camburões que vão atacar protestos já são de tecnologia israelense, tá? Já é battle tested, que nem eles vendem. Eles vão utilizar a tecnologia para te matar. O que a gente está fazendo é um esforço pela liberdade nesse país. E não é uma liberdade metafórica, um livro. Não, não é uma liberdade, é uma liberdade concreta. É tirar os meios do Estado, do grande Leviatã, como descreveria o Hobbes, né? De utilizar essa máquina de matar contra pessoas, contra o cidadão comum e de direita e de esquerda. O pessoal da direita fica tanto, porque o Estado totalitário do Alexandre de Moraes é. Você já imaginou um Estado totalitário que quando tu aperta para postar uma coisa que é o algoritmo identifica como negativa, vem um robozinho, explode tua casa. sim. É isso que a gente está enfrentando. Já tá um pouco assim, né, Mansur? Porque os vídeos que eu posto também falando da Palestina também são extremamente flopados, quase todos. Eu preciso fazer um exercício 3 vezes maior Sim, para sim, isso no sim. teu canal tu deve perceber também. Isso, o algoritmo, ele já tá viciado, sabe? Por isso que a gente, ó, gente, quem tá assistindo nosso vídeo, por favor, vamos se alertar, vamos ficar atento, né? Vamos compartilhar, vamos fazer, vamos botar o like, ir no canal do Mansur, assistir o documentário, porque é o que a gente pode fazer no momento. As pessoas sempre perguntam: ai meu Deus, o que que eu posso fazer numa hora dessa tão horrível? É isso, praticamente é isso. É fazer o que está ao nosso alcance. Olha, querido, eu só sei dizer que vocês estão fazendo história, Mansur. Vocês estão fazendo história. É, exato. É que nem eu falo para as pessoas assim, eu falo, gente, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente investiu além, né, da cara, porque toda vez que você fica pedindo dinheiro para as outras, as pessoas já começam a. Lá vem o Lá pidão, vem, né? lá vem o Lá Mansur de vem, novo. engoliu o mendigo, né? Já vem o pidão ali para pedir. Toda vez que a gente pede dinheiro, a gente desgasta a nossa imagem, entendeu? Sim, Eu não tenho necessidade de ser, para ser muçulmano, para ficar colocando minha cara na proa do navio o tempo inteiro, porque, gente, é perigoso. Vocês veem o eu sei, Thiago Ávila querido. viaja, toda vez que ele volta de viagem, já é polícia prendendo pra fazer interrogatório de susto, porque eles não vão fazer nada com ele, né? A gente Sim. espera, né? É Não uma vão fazer pressão nada com ele. psicológica, né? É uma Exato, pressão coisa psicológica pra desgastante. deixar você desgastado, quando você fica com sono, aí você fica já tolhido, fala, poxa, toda vez que eu vou viajar vai acontecer isso comigo, eu vou ficar sendo levado pra interrogatório. Então, assim, a gente se sacrifica de um jeito que você não tem noção. Quando eu tô fazendo isso, eu coloco a minha vida em risco, minha integridade em risco, minha família em risco, meus filhos em risco. Eu tenho família, eu tenho filho, tenho esposa, entendeu? Então, Sim. assim, a gente coloca tudo em risco para estar fazendo esse trabalho. A gente não ganha R$ 1. Para vocês terem uma ideia, o YouTube, a primeira coisa que a gente fez quando a gente botou esse documentário de 6 horas, 12 Sim. episódios, que, sabe, enorme, que vai gerar propaganda pro YouTube, sabe a coisa que ele faz? Ele bota um X vermelho assim, ó, pá, Não, cortou a não monetização. monetiza? Não monetiza. Então a gente não tem dinheiro nem para nada. A gente faz uma coisa e depois aí vem o outro desafio, que é conseguir dinheiro para impulsionar a propaganda, entendeu? Sim, É, sim. assim, é um esforço Se contínuo. tu postasse o documentário em capítulos, será que não seria mais fácil conseguir uma Não, ia monetização? dividir. O negócio de você dividir, você pode estar em capítulos, é que você divide o A história. coeficiente de visualizações. Exato. E Ah, muita gente não sabe seguir. Então, se você olhar, o documentário tem um recursozinho do lado que você clica nele, que é do próprio YouTube, e aparece em capítulos já dividido. Num vídeo único. E a pessoa pode assistir por capítulos, ó. Quando você abre o celular aqui, vou te mostrar sim. pelo Me celular, mostra, tá? me ensina o que é. Ó, você bota aqui, ó, Israel Paralelo, né? Aí Tá, você vai ver aqui, ó, tá vendo essa barrinha que tem aqui embaixo? Isso aqui sei. são os capítulos. Você
clica, já aparece os capítulos, com tempo Ai, definido que e o título. maravilha, guri. Entendeu? A Eu gente tô fez fazendo, isso. eu tô dividindo por Assistindo conta. direto. Por conta não. A gente fez isso. Muita gente falou, por que documentário grande? Eu falei, gente, ó, documentário é grande por duas coisas, tá? Eu vou revelar o Revela o teu segredo para vocês segredo, aqui. então. O segredo Hum, é o seguinte, gente, ó. Ele primeiro precisa intimidar. Ele precisa sim, intimidar. tá Porque quando um certo. cara vai fazer um react, quando o cara vai fazer uma resposta, porque vai surgir, eles não vão ficar calados para sempre, né? Eles, Sim, eles são assim. Eles vão fazer. Você pegar 6 horas para você responder, sim, tu tem intimida. razão. Uhum, Intimida. Ninguém é. vai querer pegar. Dá preguiça. Gente, dá preguiça. Eu sei que eu faço muito vídeo de resposta, então dá uma preguiça assim enorme de você Que tu fazer tem que aquilo ali. assistir para É poder exato. responder. Assistir, escrever, fazer Uhum, roteiro. Então, isso demora meses. Então, isso já tira, já deixa um pessoal meio que assim, com preguiça. Outra coisa, para quem vai assistir para o nosso campo, que está ali defendendo os palestinos, galvaniza a mentalidade de o seguinte: tu vai mentir por 2 horas, a gente tem 6 horas para desmentir aquilo ali que tu tá falando. sim, sim. Então isso já criou uma Não, mentalidade de eu achei que o galvanização. peso da coisa foi muito bonito, Isso, assim. Eu gostei, sabe? exato, De exato, chegar lá e exato. pensar, Então, pá, mas que é, coisa incrível. exato. Os caras têm 6 horas para falar, É, eu entendeu? Então, gostei assim, eles não disso. estão falando bobagem. Então, assim, e esse que é o negócio. Então, a gente colocou, fez desse tamanho para criar esses dois efeitos psicológicos em quem a gente tá respondendo. É um documentário de resposta, tá? Não é um Sim, sim. documentário, é um documentário de resposta, é isso. Uhum, vocês Para estão criar esse efeito. desmistificando Exato, as exato. fake news que estão sendo Exato. ditas Exato. Então, há assim, a gente precisa décadas. disso, né? Então, assim, e é aquela coisa, o pessoal sempre fala, o Mansur não sabe brincar. Eu não tô na internet pra fazer videozinho de, eu não concordo com você porque você é bobo, cara de mamão. Não. Se eu vou te responder, eu vou responder tudo, tudo. Eu vou pegar a minha biblioteca, eu vou revirar, meus professores que trabalham comigo no História Islâmica vão revirar as deles, a gente vai fazer, a gente vai construir. Então, assim, ele serve pra isso. Mas o pessoal fala, Mansur, pô, você tem. Mas fica chato assistir 6 horas de uma vez só. Eu falo, cara, mas você não precisa assistir de uma vez só. Você Ah, aperta a playlist, aparece é lá. exatamente, Assiste um Omar. capítulo por dia. Tem alguns capítulos que vão durar 20 minutos, outros 30, outros 15, dependendo do tamanho do assunto. Aí você vai clicando e vai assistindo. Mas é porque, assim, muita gente não sabe usar o YouTube ainda. Entendeu? Isso que Tá tu. acostumado a ver vídeo de sempre de 15 minutos, aí dá play e É, fica lá sentado. E termina e vai ver outro. Aí não sabe isso que usar tu ainda, né? ensinou ali foi, para mim, foi um aprendizado. Olha aí, Legal. gente. É. Gostei muito. Querido, olha, É. eu sei que tu tá com a vida extremamente Uhum. corrida, mas pode ter Aham. certeza que frutos vão surgir dessa tua caminhada, viu? Vão surgir, vão Uhum. surgir. É, Talvez a não gente, a agora, gente mas tem isso, né? A gente vão tem surgir. isso. É que nem eu falo para vocês. Eu não sou uma pessoa que eu tenho a mentalidade de que eu tenho que ser o protagonista da vitória, não é isso. Mas participar na construção dela. O Estado Sim. de Israel, com aquela ideologia sionista, e a gente não está falando de autodeterminação do povo judeu, porque isso é importante diante de tudo que os judeus sofreram na história. Uhum. Mas a autodeterminação dos povos. Os alemães sofreram com Napoleão Bonaparte na história. Então, beleza. Então tá tudo bem o nazismo. Os Não. italianos sofreram com as ocupações. Então tá beleza o fascismo. A gente não Uhum. pode dizer que a autodeterminação de um povo tem que passar por uma ideologia nefasta. Não, Entendeu? não justifica, né? Não, nada justifica. Exato, não justifica aquilo. Então, assim, a autodeterminação dos povos, o direito de defesa dos povos, eles têm que ser garantidos. E o Estado de Israel, ele vai acabar. Gente, Israel está acabando. Quanto mais eles matam, quanto mais. Eles estão acabando. Netanyahu conseguiu acabar com a propaganda israelense de uma forma, assim, Eu terrível. acho, eu Exato. Mas a acho. gente precisa plantar as bases e os planos para a geração seguinte. Se a gente Sim. não construir, a gente não tem como colher o fruto no futuro. É aquela coisa. Mas, como diz o ditado árabe, quem planta tâmaras não come tâmaras. A gente está plantando a tâmara para a geração seguinte comer e colher. Sim. A gente está fazendo semente agora. A gente está mostrando que, se nós nos juntarmos à sociedade civil, independente de religião, independente de ideologia política, independente de tudo, e a gente se unir, a gente criar um bloco, a gente consegue proteger nossos irmãos em humanidade. Enquanto a gente não pensar assim, enquanto seres humanos, enquanto espécie, a gente não tem como prosperar. Entenda, entenda. Porque a opressão que você apoia hoje, ela vai se voltar contra você no futuro. Ela Uhum. tá distante agora, mas no futuro ela vai vir contra ti. Sabe, eu costumo falar para as pessoas o seguinte: a história da África, ela é incrível, né? Então, quando você vai estudar a história do continente africano,
Quando os primeiros europeus chegaram no continente africano, eles chegaram com três coisas, três produtos principais: cavalos, armas e bebida alcoólica. Eles trocavam os escravizados de outras tribos, né, para as tribos que eles tinham alianças, para, como é que se diz, para que assim as tribos fizessem guerras entre si e eles comprassem o subproduto das guerras que eram os povos escravizados ali Sim. dentro do continente. Isso aí foi utilizado por muitos reis africanos contra seus inimigos. Ah, eu vou pegar, fazer aliança com os europeus, eu vou escravizar os meus vizinhos e vou vender para eles e vou ficar rico, vou ficar próspero e é isso e isso. Só que aí é o seguinte, tu te alia com Portugal, vem a Holanda e te alia com teu inimigo. Aí a Holanda às vezes tem armas melhores e aí tu vira o escravizado no futuro. Exatamente. Então, pela falta de pensar em bloco, muitos povos foram devastados. Então a gente precisa ter essa mentalidade. Não é uma mentalidade ufanista, não é uma mentalidade de nós somos melhores que todos, não é isso. Mas assim, é uma mentalidade que nós nos vemos como povo. A gente Uhum. pode discutir sobre os futuros da educação, a gente pode discutir sobre as melhores propostas econômicas, a gente pode discutir sobre tudo, mas a humanidade, ela precisa ser. Quando você vê um pai carregando a cabeça de um filho, aquilo ali tem que desligar o teu senso assim, de muitas coisas e você tem que ir ali para defender, para impedir que aquilo ali não aconteça. E aprender a enxergar através da propaganda. Peraí, quer dizer que um povo dentro de um campo de concentração ele é uma ameaça a uma potência militar nuclear? Peraí, Israel vende arma e tecnologia Com de inteligência. pedras, né, Mansur? Exato, Atirando pedras. exato. O Uhum. povo, o povo que atira pedra, que atira míssil feito de ureia, não é nem míssil, é foguete. O Uhum. Hamas atira foguete feito de ureia. É foguete feito à base de mijo, desculpa dizer, mas assim, é Sim, mijo. Entendeu? É mijo, é feito, é foguete com tecnologia assim de quintal, que não é sim. nem feito para atingir nada, é um negócio feito assim para, sabe, estamos vivos, tá entendendo? Estamos aqui e vamos continuar. É como se fosse fogos de artifício. Aquilo ali, você tá falando que usar uma resposta de um bombardeio pior do que o de Dresden, pior do que o de Hiroshima, em potencialidade de atômica, você vai pegar e colocar aquilo ali e dizer que, ah, não, esse povo merece. Então é isso que vocês têm que colocar na cabeça de vocês Eu que acho a gente também. precisa se enxergar como humanidade, né? Assim, eu fico triste que a propaganda sionista convenceu os cristãos a defenderem a extinção do cristianismo na Terra Santa. Vocês têm noção que na terra onde Jesus Cristo nasceu, a cidade de Belém, antes da criação de Israel, durante mais de 1000 anos, tá? De domínio muçulmano ali na região, era uma cidade de maioria cristã. Hoje os cristãos são a ínfima minoria em Belém. Uhum. Hoje o cristianismo é uma religião que quase não existe na terra onde ele nasceu. Você imagina o Islã ser uma religião minoritária em Meca? Você tá É bem entendendo? isso. É o cristianismo hoje ali. Mas isso foi o quê? Décadas e décadas e Cristianismo. décadas de Uhum. expulsão. De expulsão dos cristãos ali. E você vê que muitos líderes palestinos eram cristãos. Ghassan Kanafani, enfim. Muita gente era cristã e lutou. Eduardo Said, o autor de Orientalismo, ele era filho de um pastor. Então, assim, é isso. Os cristãos lutaram muito pela defesa da Palestina. A bandeira primeira da revolta palestina era o crescente islâmico atravessado com a cruz, porque era uma aliança de cristãos e muçulmanos palestinos contra o sionismo. E assim, eles conseguiram extinguir. E aqui no Ocidente, os cristãos do Ocidente apoiam o fim dos cristãos do Oriente. Assim, é triste, é trágico, É mas é muito aquela trágico. coisa. Luto tem que ser verbo, entendeu? Sim. A gente não pode desistir, a gente não pode esmorecer, a gente precisa pegar nossos recursos. Qual é o teu recurso? Teu recurso é um like, é um compartilhamento? Todo dia dá tua cota de recurso. Teu recurso Exatamente. é um Ex- vídeo? Dá todo dia tua cota de recurso. E é isso. Exatamente. É o que a gente pode fazer, é o que está ao nosso alcance. A gente precisa realmente fazer. Porque eu acho que não fosse o apoio das redes sociais para a causa palestina, talvez a gente nem ficasse sabendo do que está acontecendo. Porque Exato. nas redes sociais o apoio aconteceu das pessoas anônimas, as pessoas anônimas se engajando, né? Então eu acho É. que é isso, a gente tem que continuar fazendo isso. Meu querido, eu só tenho que te agradecer. Eu sei que tu tá com o teu tempinho estourado e a gente conseguiu fazer nos nossos praticamente 30 minutos. Eu vou te dar agora a palavra para tu fazer uma despedida, te despedir da minha comunidade e pode contar É, conosco, viu? tá certo. Eu queria agradecer a Suzy, assim, pelo convite, ao seu público, por, enfim, compartilhar e comentar.
Gente, vocês precisam prestigiar os criadores desse tipo de conteúdo, porque se você não prestigiam através do teu like, através do teu engajamento, através da tua curtida, do teu compartilhamento, você não vai conseguir alcançar e não vai conseguir fazer com que aquilo ali chegue, entendeu? Então, Sim, assim, os palestinos estão sofrendo isso que eles estão sofrendo, eles sofreram em 2014, eles sofreram em 2006, eles sofreram no início do ano 2000, na década anterior e na década anterior. Israel faz massacres quaternários. O que a gente está vendo agora é filmagem. uhum. Não é que não aconteceu, é Não filmagem. é nenhuma novidade, né, Exato, Mansur? exato. Não é uma novidade para quem vive lá. É, História de massacre eu escuto da Palestina desde assim, desde que eu tinha 13 anos, sim, dentro da nossa comunidade muçulmana. Então a gente precisa lutar contra isso, a gente precisa dizer não, a gente precisa dizer chega, a gente precisa dizer basta daquilo ali, né? Mas é dizer mesmo. Não adianta você ficar, é que nem eu falo, na minha própria comunidade, com os defeitos dela. Não adianta você ficar criticando rei tal, presidente tal, porque cada ser humano é o pastor do seu próprio rebanho. Então, o presidente, o rei, o empresário, não sei o quê, ele não tá fazendo com o recurso que ele tem, mas tu tem um recurso também que tu também não tá usando. Ninguém tá impedindo tu de comentar, curtir, compartilhar. Ninguém. exatamente. Absolutamente ninguém. Imagina, vamos supor que 50 brasileiros, em todos os jornais do Brasil, quando eles postam a notícia sobre a Palestina, pegam o nosso documentário Israel Paralelo e vão lá comentando: assistam, 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 assistam. É Sim, 50 posta o pessoas. link. É isso aí. Muda tudo, cara. Muda a equação. Mas é aquela É, coisa, parem é, de é um tipo de apatia. guerrilha. É. Exato, parem de apatia. Parem Uhum, sabe, de não fazer nada. Eu vi, exatamente. cara, teve muita doação para o nosso documentário de financiamento de R$ 1,25, de R$ 1,50. Aquilo Oh, ali me que tocou lindo. porque eu sei que quem doou aquilo ali não tinha nada na conta. O cara raspou. Ele não clicou, tinha lá 1.000, aí ele botou R$ 1,25. Não. Era o que ele tinha, É, ele pegou, raspou a conta e mandou. Entendeu? muito Ontem eu lindo. vi um cara com um canal que os vídeos dele tem 4 curtidas. Ele fez uma resenha de 20 minutos do nosso documentário. Coisa mais assim, com um microfonezinho ruim. Você vê Que que a sala que ele bonito, tava era meio. E o Mansur, cara que fez, entendeu? E bonito. pegou um monte de livro da casa dele e mostrou. E, nossa, você tem que assistir esse documentário que tá baseado nisso, naquilo. Que Então, é isso. lindo, que Exato. lindo. É isso. A gente É precisa, isso, cara. querido. É isso. É despertar essa força que as pessoas têm e que desconhecem que tem, né? Temos essa Exatamente. força e podemos fazer a nossa parte de uma forma bonita, de uma forma bem É, coesa. Querido, estamos na torcida. Quem amém. sabe deixar passar mais um tempo, a gente volta a se falar, quem sabe com Pode alguma deixar. notícia, alguma coisa boa, né? Sim, se Deus Fica quiser. bem, continua a Muito tua obrigado. caminhada. Tu é uma pessoa iluminada, viu, Mansur? Que é isso, Suzy. Muito obrigado. É, Muito tu é obrigado. um amor de pessoa. Fica bem. Fica com Muito Deus. obrigado, Suzy. Tchau, tchau. Um grande beijo. Tá certo. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Beijo. Tchau, tchau.